É sempre um prazer estar aqui com o pastor Domingos. Amém. E com essa igreja maravilhosa. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus. Capítulo 3 do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, o capítulo de número 3. A partir do versículo 14, a sétima carta à igreja, a sétima carta à igreja de Laodiceia. Queridos, o tema para hoje, uma mensagem difícil, mano. Amém. Difícil, mas é o que Deus tem queimado no nosso coração. E o tema para hoje é a igreja em que Jesus já não congregava mais. A igreja em que Jesus já não congregava mais. Capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com colírio. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu queria te convidar para ler comigo o versículo 20. Eu vou ler, você repete. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. eu entrarei em sua casa. Cearei com ele. Cearei com ele. E ele comigo. E ele comigo. Bom, esse versículo é um versículo muito lindo. Eu acredito que todo crente sabe de como. E muitas vezes nós lemos esta palavra, esta passagem, esse versículo num culto ar livre, para dizer para um pecador que ele precisa abrir o coração para Jesus, e não tem nada errado com isso, está tudo certo. Mas esse versículo é para uma igreja em que Jesus já estava do lado de fora, aguardando uma oportunidade para entrar e cear com eles. Dentro do seu contexto, era uma igreja onde Jesus não estava dentro, Jesus estava fora. Irmão, Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Na maioria delas, Jesus identificou algum pecado, alguma coisa. A primeira é Éfeso. Jesus identificou que eles perderam o primeiro amor. Outras, na sua maioria, tinha erros doutrinários, falsos ensinos, falsos mestres, nicolaítas. Tinha aquela que tolerava a profetisa Jezabel, mulher que se dizia profetisa, mas que enganava e fazia o povo se prostituir. Balaão e outros ensinos errados. Havia igreja com pecados diversos, pecados morais. E Jesus repreende todas estas igrejas. Bom, mas parece que de todas essas igrejas, apesar dos seus erros, Jesus advertia de dentro. Mas de Laodiceia está falando lá de fora. É verdade.
E aí a gente olha para essa carta, a gente olha para essa igreja e diz: o que aconteceu? Não era falso ensino, não tinha falso ensino ali. Jesus não falou que tinha falso ensino. Jesus não falou que tinha falsos mestres. Jesus também não disse que eles tinham pecados morais graves tolerados dentro da igreja. Não era falso ensino, não era pecado moral, era o maior dos pecados. O que Jesus viu e não gostou naquela igreja foi orgulho, foi soberba. E Deus nunca negociou com orgulho. Deus nunca negociou com a soberba. Se você olhar para o seu texto aí, diz assim, o versículo 16 diz: porque és morno, vomita-te da minha boca, e não és frio nem quente, mas como é morno, vomita-te da sua boca. Mas o versículo 17 diz assim: como dizes, não era ninguém que dizia dela, ela que dizia de si mesmo, como dizes, rico sou, enriquecido estou, e de nada tenho falta. O problema daquela igreja é que quando ela se olhou no espelho, ela se achou bonita demais. Ela se olhou no espelho e disse: sou rica, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. E Jesus estava olhando e dizendo: tu está enganada, pensando que tem tudo. É quando bate no peito, se acha lindo demais, aquela soberba, aquele orgulho, e Deus não negocia com orgulho. Eu disse aqui que das outras igrejas Deus estava falando lá de dentro. Dessa igreja Deus está falando lá de fora. Porque quando a soberba chega, Deus não negocia. Isso desde o princípio. Vocês sabem muito bem, quero trazer a memória esclarecida dos irmãos, que desde que, talvez, como dizem muitos, antes de haver mundo, ainda lá no céu, alguém se achou muito bonito, muito belo. Isaías 14 e Ezequiel 28 diz de Satanás que era um belo querubim ungido, que da sua beleza, no alto da sua beleza e da sua formosura, pensou que dizer assim: eu sou grandioso, então o que eu vou fazer? Me assentarei acima do trono do Altíssimo e serei adorado como Deus. Mas a Bíblia diz que de lá ele foi lançado, porque Deus não negocia com orgulho e com soberba. Vocês conhecem muitas outras histórias que poderíamos citar aqui. Antes de Jesus vir à terra, um outro rei que se achou orgulhoso demais, Nabucodonosor, construiu a grande Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando ele se achou muito orgulhoso, e diz ele para si mesmo: não sou eu, Nabucodonosor, que com o meu poder construí todo este império. Lá do céu Deus olhou, está pensando que é grande demais, pois vai comer capim com os animais, até que se lembre que existe um Deus assentado no trono. Depois de Jesus, vocês lembram de um outro rei que estava discussando, falava bonito, e o povo começou a bater palma e dizer: fala bonito demais, é voz de Deus e não de homem. E a Bíblia diz que naquele momento Herodes caiu e foi comido de bicho, que segundo alguns, os próprios vermes do corpo comeram a sua carne numa decomposição instantânea e momentânea. Deus não negocia com orgulho. Deus pode até ser paciente e tolerar muitos outros pecados, mas Deus não negocia com soberba. E aí você me pergunta: mas por que Deus não negocia com a soberba e com o orgulho? Primeiro, 2 detalhes aqui. O primeiro é que todo orgulho é uma espécie de autolatria. Orgulho é adoração de si mesmo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso,
Todo orgulho é uma autolatria. Todos esses exemplos que eu citei aqui são pessoas que adoraram a si mesmo, e Deus não negocia. Por isso que quando Satanás pensou, eu vou subir e ser adorado, Deus tirou de lá. Quando Nabucodonosor bateu no peito dizendo, eu sou o maior, Deus fez comer capim. Quando Herodes estava ali e recebendo a glória dos homens e se envaidecendo, Deus o matou. E por isso que quando Laodiceia se olhou no espelho e disse assim, nós somos a melhor igreja deste lugar, nós somos um povo que nós temos tudo, não precisa de nada, Jesus pegou as suas coisas e foi embora, porque Deus não negocia com o orgulho. A segunda coisa, por que Deus não tolera a soberba? Sabe por quê? O orgulhoso, irmão, o presunçoso não se rende. O orgulhoso não se rende a Deus, porque ele confia demais em si, nas suas condições, na sua intelectualidade, na sua força, na sua capacidade. E Deus não tolera. Por isso que o orgulho ofende a Deus. Por isso, irmão, que a gente precisa tomar cuidado com o orgulho. A Bíblia diz, se você olhar para Tiago, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz que Deus resiste ao soberbo. Pedro também, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 5, ele repete essa mesma fala: Deus resiste ao soberbo. Provérbios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: que Deus detesta os olhos altivos e abomina aqueles que têm o coração arrogante. Deus não negocia com soberba e com orgulho. Por isso que quando Paulo vai tratar sobre as qualificações do obreiro, pastor Domingos, dentre as várias qualificações que o obreiro deve ser: marido de uma só mulher, hospitaleiro, pronto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, que tenha um bom testemunho. Entre as qualificações que 1 Timóteo capítulo 3 diz que ele não pode ser neófito. E aí Paulo explica por que não pode ser neófito: que não seja neófito para que, se ensoberbecendo, caia no engano de Satanás. Você pode olhar aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Neófito, talvez você pergunte o que é essa palavra. Neófito é uma palavra do grego que significa planta nova. Indica alguém que não tem ainda uma maturidade. Porque se alguém que não tenha uma maturidade for separada para o ministério, ele pode se ensoberbecer. E ensoberbecendo, Paulo remete ao que aconteceu com Satanás. Diz o escritor ao provérbio que o orgulho precede a queda. Todo orgulhoso, hora ou outra, vai cair. Então, quando esta igreja olhou e se envadeceu de si mesmo, se orgulhou da sua própria beleza, Deus olhou do céu, Jesus olhou e saiu, porque ele não fica onde está o orgulho. E aqui tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. Tem muita igreja aí que Jesus já não está mais. É Deus. Tem muita igreja que Jesus já não está mais. É muita vaidade, é muito orgulho.
Mas escuta, aqui tem um ponto sensível, porque nós estamos introduzindo para falar agora o mais importante. A igreja de Laodiceia nos mostra que Jesus não estava lá, mas a igreja continuou funcionando. Porque, para os senhores, igreja funciona sem Jesus. Sim, Senhor. A estrutura religiosa funciona sem Jesus. E funciona muito bem. E por isso nós temos que tomar cuidado de saber se Jesus ainda está e ainda é o Senhor da nossa vida. Porque Jesus já não estava nessa igreja, mas tudo estava funcionando muito bem, a ponto que ela dizia assim: nós não estamos faltando nada, não está faltando nada. Nós estamos bem, não nos falta nada. E nem perceberam que faltava Jesus, que estava do lado de fora, batendo na porta, esperando que alguma pessoa de juízo ouvisse a voz e abrisse a porta para ele entrar. Igreja pode funcionar sem Jesus. Estrutura religiosa pode funcionar sem Jesus. Eu estou falando agora de igreja num termo geral, mas deixa eu dizer para você individualmente: é possível ser crente sem Jesus. É possível vir aqui e cantar bem sem Jesus. É possível pregar sem Jesus. É possível pastorear sem Jesus. Só não é possível entrar no céu sem Jesus. É verdade. Sem ele não entra lá. Mas é possível. E foi ele que falou. Se você olhar a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7, versículo 21, ele mesmo disse assim, que naquele dia muitos dirão: Senhor, eu profetizei no seu nome. Senhor, eu curei no seu nome. Senhor, no teu nome não fizemos expulsei demônio, no teu nome não fizemos muitas maravilhas. E terão que ouvir dele assim: apartai-nos de mim. Jesus não é alguém para apenas visitar no templo, dentro das paredes de um templo, no domingo. Ele precisa ser o Senhor da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu trabalho, na faculdade. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou você está perdido naquele dia. Verdade, ou Deus. Não obstante, estando muitas vezes na igreja. Jesus está batendo na porta e dizendo: tem alguém aí que escuta a minha voz? Tem alguém aí? Existem muitas igrejas por aí que está funcionando. O Instagram é bonito, stories, programações, muitos programas, igreja funcionando a todo vapor, templos cheios e lotados, e Jesus do lado de fora, porque ele não faz parte disso. Tem muitos lugares, programações organizadas, mas Jesus não está. Por quê? Porque os homens já expulsaram Jesus. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18 de dois homens que foram orar no templo. E olha o que é o orgulho. E tem muita gente que tem orgulho até da própria religiosidade. Irmão, muito orgulhoso não vai para o céu, sabe por quê? Normalmente o orgulhoso, ele é orgulhoso demais para reconhecer que é um miserável pecador, que não pode salvar a si mesmo a ponto de precisar de um Salvador. Olha, a gente que passa, que vai de rua em rua para evangelizar,
E quando a gente aborda alguém, frequentemente, eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já ouviram uma resposta assim. Você pergunta, você reconhece que é pecador? As pessoas logo te respondem assim, não, eu reconheço, eu sei que eu sou pecador. Aí você faz uma contra-pergunta, mas se você reconhece pecador, você reconhece que precisa de Jesus como seu Salvador. E aí alguns vão te responder assim, eu sou pecador, todo mundo é. Mas assim, eu não vou para a igreja. Não, porque eu sou um pecador, mas eu sou uma pessoa do bem. Eu pago as minhas contas em dia, eu respeito a minha família. Eu acho que quem precisa de ir para a igreja, de procurar Jesus, é quem está nas drogas, quem está prostituindo. Eu não, eu sou uma pessoa que faço bem, que ajudo. Outros vão responder assim, não, mas eu já tenho a minha religião. Eu não estou falando de religião, estou falando se você já tem Jesus. Eu já tenho a minha religião, eu rezo o texto toda noite. Ou eu acompanho o bispo tal e faço oração com ele, mas Jesus é o Senhor da sua vida e o seu Salvador. Você já reconheceu-se pecador e já confessou Jesus como o único Salvador da sua vida? Glória a Jesus, aleluia. Vai sair pela gente, porque é orgulho demais para reconhecer, Jesus, eu sou um miserável, pecador. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que Jesus, ele ama os humildes, mas ele resiste o soberbo. A gente precisa de tomar cuidado com a nossa vida com Jesus. Porque quando a gente pensa que é muita coisa, por isso que Jesus gosta daquele que sabe que não é nada, que é pó, que é barro, que é um miserável pecador. Porque quando a gente tem essa consciência, constantemente a gente está naquele lugar secreto falando, Jesus, cuida de mim, porque eu sou pequeno demais. Jesus, segura na minha mão, porque eu sou muito fraco. Sem a tua presença eu não vou a lugar nenhum. Mas a partir do momento que a gente perde a consciência, aleluia, Jesus, nós vamos deixando Jesus de lado, nós vamos parando de ir naquele lugarzinho de intimidade com Ele para chorar nos seus pés. A gente vai pensando que está tudo bem e nem percebe quando estamos tão afastados de Jesus, muitas das vezes estando todo dia na igreja. Jesus conta a parábola, eu vou encerrar, que 2 homens foram subir ao templo para orar, um publicano e um fariseu, 2 figuras opostas. Um homem versado na religião e o outro que era considerado um pecador miserável. E os 2 subiram e foram orar. E o fariseu, orando de si para si mesmo, diz o texto, batia no peito e dizia, Senhor, te dou graça, porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo, porque não sou como os demais pecadores, injustos, roubadores, e nem como esse publicano. Ainda humilhou o irmão que estava orando lá. O outro só batia no peito e dizia, Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele que bateu no peito dizendo, eu tenho misericórdia de mim, desceu justificado. E o outro desceu com seus mesmos ou com seus antigos pecados. E quantas vezes nós estamos assim, e aqui é um problema sério, porque é o orgulho da própria religiosidade. Tem gente que tem orgulho da sua religiosidade. Olha, eu sou um crente, mas quando você vê um assim por aí, pode saber, eu sou muito crente. Ah, não, o negócio é a minha igreja. Ah, os irmãos da Deus é amor? Os da Batista? Não, eu sou crente. Eu não corto meu cabelo, eu não uso maquiagem, eu não faço. Esse orgulho é orgulho também. Orgulho da própria religiosidade. Porque quem é, irmão? O apóstolo Paulo dizia assim, quem sou eu? Nem digno sou de ser chamado apóstolo. Timóteo diz assim, o pior dos pecadores.
quem é santo mesmo não se orgulha da própria religiosidade. E aqueles que se orgulham da própria humildade. Ah, mas eu sou uma pessoa tão humilde. Eu sou muito humilde. Muitas vezes é orgulho. Orgulho da própria humildade, porque a partir do momento que eu estou batendo no peito e falando que as pessoas vejam, mas a partir do momento que eu começo a me envaidecer por ser humilde, já virou orgulho. Então, para encerrar, o convite de Deus hoje é para a gente olhar para a nossa vida e saber se ainda estamos com Jesus. Amém. Se Ele ainda é o Senhor da nossa vida. Glória a Deus, Se Ele aleluia. ainda está dirigindo os nossos passos. Ou se a gente já está confiando demais na nossa capacidade, a ponto de não precisar de Jesus. Que Deus nos livre. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.